Olá, olá a todos e todas! Aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Pois é, o quarto episódio da terceira temporada. E para quem está chegando agora, a UPAE está em todas as redes sociais. Instagram, Spotify, Face e por aí vai. Então siga-nos! E olha pessoal, nós temos tantas coisas para conversar, hein? Vocês sabem que aconteceu no dia 29, 30, 31 de agosto e 1 de setembro o terceiro Conopaê, e dessa vez na Unesp de Bauru. Eu não pude ir, mas estou sabendo que foi um sucesso. Tiveram boas mesas, boas conferências, apresentações artísticas, reflexões, troca de saberes e olha, muita coisa bacana. E um passarinho me contou que a turma da diretoria já começou a organização para o quarto Conopaê. Vamos aguardar. E vamos lá para mais um episódio do podcast da UPAE. E eu aproveito para cumprimentar também a nossa convidada de hoje, a querida professora doutora Carminda Mendes André. Olá, professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Professora, permita-me apresentá-la. A professora Carminda Mendes André é atriz, encenadora e performer. É bacharel em teatro pela Universidade de São Paulo, em 1989, mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, em 1997, doutora em educação pela Universidade de São Paulo em 2007, é docente do Instituto de Artes da Universidade Paulista, que é a Unesp, e coordena o grupo de pesquisa Performatividades e Pedagogias CNPq. E justamente hoje iremos conversar sobre este grupo de pesquisa. Professora, nessa temporada nós estamos conversando com alguns autores de livros sobre temas contemporâneos que possam contribuir para a prática dos professores em sala de aula, né? E dessa forma, neste podcast, nós vamos discutir um dos seus livros, escrito com um grupo de pesquisa que a senhora coordena, que é o Performatividades e Pedagogias. O livro chama-se Entre Cartas Ensaiando Escritas. Esse livro foi também uma das atrações no nosso terceiro Conopaê. E olha, o livro é maravilhoso. Ele parte de uma estética inovadora na qual os autores escrevem cartas para personalidades com quem têm afinidades. A nossa curiosidade começa em saber como o livro foi concebido e a senhora poderia explicar aos nossos ouvintes quem são os remetentes e os destinatários? Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o interesse de vocês em nossa publicação, que levou o nome de Entre Cartas Ensaiando Escritas. Bom, são ensaios escritos em forma de cartas, né? Em segundo lugar, eu queria dizer que esse livro foi escrito e organizado pelo grupo de pesquisa Performatividades e Pedagogias. Portanto, vocês estão me colocando em uma sinuca, pois eu vou representar o grupo aqui, mas eu não vou falar pelo grupo. Quer dizer, eu não sou a única organizadora, mas uma das integrantes. E, por acaso, sou institucionalmente a líder do grupo, juntamente com Fernando Catelan. Bem, o disparador para a produção dos textos foi o desejo de escrever uma carta para um autor ou alguma autora que tivesse relevância para as pesquisas atuais dos e das pesquisadoras do grupo. Desse modo, a aproximação poderia ser conceitual, ou seja, por meio de autores ou autoras teóricas, ou a aproximação poderia ser também afetiva, por meio de autores ou autoras de ficção. Então, vocês poderão constatar que o livro traz cartas que os
remetentes têm profundo estudo acadêmico a obra do ou da destinatária, como é o caso, por exemplo, da pesquisadora de educação, a Eneila Santos, que escreve para Paulo Freire, ou do docente de filosofia da educação, o Silvio Galo, que escreve para Charles Fourier, ou do arte-educador Fernando Catelan, que escreve para Augusto Boal, ou da artista educadora Cida Almeida e da atriz Daniele Santana, que escreve para os seus mestres, Cida para o Lecoq e a Dani para o Eugênio Barba. Ou ainda da professora Márcia Fusaro, que presta homenagem ao seu mestre Paulo Ronay. Também Gustavo escreve para o seu autor-guia na pesquisa atual, que é o Flusser. E ainda o Caio Franzolin escreve também para Ecléa Bose. Mas também vocês vão poder constatar que no campo dos afetos aparecem cartas como a de Fernanda Santos, a nossa Fefa, que é uma pesquisadora negra que se encontra com Esperança Garcia e escreve para ela. Ou a carta da educadora Karine Coutinho, que mergulha nas palavras de Virginia Woolf. Ou do poeta de rua Daniel Viana, que escreve para outro poeta que o inspira, que é o Caio Abreu. O ator Dudu escreve para o seu amigo João das Neves. O Oswaldo Pinheiro escreve para o artista Jaider. A pesquisadora em literatura Ana Haddad escreve para Garcia Marques, que é um autor que ela tem profundo conhecimento de vida e de obra. A pesquisadora Luísa Christoph, o ativista Rodrigo Abreu e o Christian, que é educador, foram os únicos que escreveram para as pessoas vivas. A Luísa presta homenagem para o filósofo Byung-Chul Han. O Rodrigo, a artista J. Bombaz. E o Cris, a Jorge La Rosa. Bom, o único que não se refere a alguém da cultura letrada é o indígena militante e historiador Kazé Angatu, acho que é o único, que, entre aspas, fecha o livro com uma carta à sua mãe, Cicida. Então o Kazé, na verdade, para nós do grupo, abre a porta da contracolonialidade, insurgindo contra a própria proposta de escrever apenas para alguém que tem relação com a escrita. Portanto, o fim do livro é, para o grupo, o recomeço. Então, assim, voltando à sua pergunta, né, podemos dizer que o conhecimento de profundidade com os destinatários ultrapassa o campo informativo para o que eu chamaria de familiar, afetivo e, político. E a escolha dos destinatários era livre. O resultado foi um espectro muito diverso dos nossos influenciadores, com motivações também muito diversas. Então a carta, por ser um texto assim de intimidade, ou em muitos casos aqui de intimidade inventada, porque os destinatários já eram pessoas mortas, né? Então se revelou as motivações de pesquisas dos participantes, se revelou também as suas filiações epistêmicas e também posicionamentos políticos. Por isso que para nós as cartas são acadêmicas, né? Provamos que o campo de interesse não são dissociados dos objetivos das pesquisas, que por sua vez estão diretamente ligados à vida dos pesquisadores e das pesquisadoras. Então, nosso grupo de pesquisa chegou a um desejo comum, de que a pesquisa, a arte e a vida sejam indissociáveis entre nós.
E Entre Cartas é a criação de uma terceira margem neste rio caudaloso da vida acadêmica. Por fim, para passarmos para uma outra pergunta, queria ainda ressaltar aqui que o gênero carta não é aleatório. Fomos inspirados pelo pesquisador Helder Sereni, que aqui escreve uma carta para o Michel Foucault, mas que ele escreveu cartas para suas referências bibliográficas no seu doutorado. A gente também fez alguns experimentos de escritas no grupo e cartas começaram a aparecer em forma de resenha, de textos lidos, escritas coletivas de ensaios entre os integrantes, bilhetes afetuosos um para o outro. Então, o Entre Cartas se tornou um modo de colocar em prática os estudos sobre o gênero do ensaio que fazíamos. Muito legal, professora. Enquanto a senhora falava, eu fiquei pensando para quem eu escreveria e o que eu escreveria. Realmente é um exercício muito interessante, por isso que o livro ficou tão maravilhoso. E, professora, a sua carta é dirigida ao jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano. Nela, a senhora se confessa amiga, fã e até admite sentir sentimentos controversos para com ele, além de usar uma ironia no subtítulo sobre a maldade de não saber quem sou. Poderia comentar sobre a sua carta, por favor? Bem, Eduardo Galeano segue na minha vida desde adolescente, quando líamos, escondidos dos generais da ditadura, o seu livro proibidíssimo, As Veias Abertas da América Latina. Esse livro nos esclarecia sobre o império do Ocidente multinacional e a nossa condição sul-americana de colonizado, de colônia. Bom, daí em diante, nunca perdi a oportunidade de ouvir ou ler Galeano. Tenho por ele uma admiração que transcende a de leitora. Por isso, brinco que trago sentimentos escondidos de sua mulher e de meu companheiro, posto que há sempre um livro seu que dorme comigo na minha cabeceira. Eu escolho Galeano nesse momento que acabamos de sofrer um genocídio com o governo Bolsonaro, um sentimento de morte na boca, além de uma revolta com esse governo e com que tudo que ele deixou aqui instalar, né, esse governo anterior. Galeano foi um escritor militante, nunca deixou de analisar nosso continente com olhos de jornalista, mas nunca deixou de expressar suas reflexões com mãos de poeta, isso que eu acho incrível nele. Esse misto me encanta demais, pois penso que o ensaio é também um gênero híbrido. O meu texto, se vocês repararem, é uma tentativa de decompor elementos principais que eu retiro de alguns textos do autor, como se eu quisesse decupar, né, a sua técnica. Então, eu brinco assim que quero escrever como ele, mas eu não quero apenas uma boa técnica de escrita. Eu quero saber como é que Galeano inventa a sua identidade sul-americana. Essa brincadeira. Então, diante dele, não sei quem sou, pois há aí uma crítica a mim mesmo, à minha própria colonialidade estrutural nos modos de pensar e escrever nesses textos, nesse específico. Então, essa imprecisão identitária da narradora pesquisadora é angustiada, né? Então, portanto, eu quero com o Galeano ser como ele, quer dizer, uma militante que sabe revelar as injustiças no pequeno das coisas, né? Por isso, a maldade produzida pela colonização, que produz a dor no subalternizado, a dor de não saber quem se é neste cruzamento entre, por exemplo, o avô português, a avó afrodescendente, o bisavô de mãe indígena.
Então eu pergunto assim para Galiano: quem posso ser nessa encruzilhada de histórias, posto que Galiano é também um homem branco, mas também um miscigenado? Então eu quero também deixar, essa é a brincadeira, como ele deixou muitas histórias que contam a América Latina, histórias reais, né? É como se eu também quisesse deixar para a posteridade alguns fatos, né, que aconteceram e as minhas interpretações sobre eles, né? Então eu não quero que se esqueçam, por exemplo, dos Yanomami envenenados pelo mercúrio, do político negro racista que comandou o Instituto Zumbi dos Palmares, da atriz Regina Duarte como uma atriz fascista. Então, o texto é como se estivesse trazendo os filhos da colonização ressurgindo das covas daqueles que eles assassinaram por falta de assistência, né? Trazendo de novo a ideia da Covid, do genocídio que foi, né? O que aconteceu no nosso país, e por falta de assistência, por falta chegou tarde, né? As vacinas para nós. E por fim, incentivar os leitores e as leitoras a lerem esse magnífico autor. Incrível, professora. O Eduardo Galeano causa esse efeito mesmo em todos nós, né? Eu utilizei um texto dele, um pequeno texto, como epígrafe da minha dissertação, e toda vez que eu leio esse texto, meus olhos ficam marejados. Ele é um texto pequeno, mas poderosíssimo. Então esse autor é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores autores que nós temos na nossa América. Falando em autor, um dos autores que compõem o livro é o Fernando Catelan, o presidente da UPAE, e o seu texto, como o de todos os outros, da senhora também, traz essa aproximação carinhosa, respeitosa com os respectivos remetentes. O Fernando escreve a carta para o autor, diretor e escritor, que é o Augusto Boal. E ao finalizar a carta, ele também faz a referência ao nosso querido Eduardo Galeano. E ele cita essa ideia de que a utopia está no horizonte. E lendo as cartas, percebe-se o carinho, a admiração e o amor na escrita. E nós podemos considerar que este livro fala de esperança, ou melhor ainda, de esperançar? Bom, já diz o dito popular que a esperança é a última que morre, né? E o Fernando é um parceiro sem igual. Não é por acaso que a gente está junto na coordenação desse grupo. O carinho começa dentro de casa, entre os integrantes do grupo. E parece, segundo a sua percepção de leitor, que esse amor pelo mundo transporta. Fico feliz. A maioria de nós, autores, somos artistas, professores e professoras. E você conhece o bicho mais amoroso do mundo é professor. Pelo menos no Brasil, né? O esperançar, que provavelmente você se refere, que está ligado ao nosso querido Paulo Freire, é nosso mestre-mor. Sim, esperançar e esperançar sempre. Acreditar que a humanidade pende entre a civilização e a barbárie. Essa é a dor e a delícia de ser professor e professora, é ter essa consciência. Mas que podemos, em momentos de calmaria, encontrar o equilíbrio, ou a temperança, como diziam os gregos antigos, ou a felicidade, como gostam os filósofos. Então, a nossa utopia é poder viver em um mundo coletivo, de igualdade, justo, equilibrado, não capitalista, humano. Mas escuta só, que interessante, você fez essa pergunta, lembrei que em algumas culturas indígenas afirma-se que todos, indígenas e não indígenas, somos filhos do mesmo Criador.
Só que os brancos são os irmãos que cruzaram o oceano e que depois retornaram sem a memória de origem. Eu acho essa narrativa incrível, que une todo mundo, né? Então, o Kazé Angatu afirma, por exemplo, que os indígenas não precisam dessa utopia que a gente está falando, anticapitalista, humanista, coletiva, porque eles já vivem nela. Eu não sei se eu acredito totalmente nele, né? Mas a provocação é boa e didática para os não índios como nós. Se buscamos o que nossos irmãos indígenas já possuem, pensa bem, a pergunta é: por que então insistimos em querer ser ocidentais? Se as culturas nativas não são ocidentais, por que insistimos em nos deixar catequizar? Essa é a pergunta de fundo. Ora, diz o nosso grupo de pesquisa, cheio de palhaços junto, que façamos o carnaval com os nossos irmãos nativos. Nosso mestre Oswald de Andrade já dizia isso. Ele, como Galiano, nunca se identificaram com o homem branco. Então, escrever essas cartas, organizá-las nesse livro, com os caprichos do Luiz e da Liliane e da Tesserato, temos que não esquecer desses nossos editores, né? Vamos dizer assim, juntar todo esse pessoal foi um grande exercício de esperançar. Um exercício de esperançar, lindo, muito bonito isso, professora. E professora, a senhora falou dos professores e muitos professores com certeza estão ouvindo ou ouvirão o nosso podcast, a nossa entrevista, a nossa conversa e com certeza utilizarão o livro como disparador de projetos ou tema gerador de conversas, de rodas, de atividades e conversas com os seus alunos, até mesmo na educação básica. O que a senhora pode dizer para esses professores que utilizarão e farão trabalhos sobre o livro? Uau! Nunca imaginei que esse livro pudesse servir como material provocativo para o ensino básico. Confesso que, se eu soubesse que isso tenha sido possível, que ele tenha brotado, feito brotar, né, textos de jovens ou de outros professores e professoras, seria uma felicidade que não caberia nem em mim, em nenhum dos integrantes do livro, tenho certeza. Mas eu fiquei pensando aqui, né, que é uma pergunta que me pegou assim meio de surpresa. Eu também acho que cantaria para esses professores e professoras a música do Vander Lee, sabe? Aquela Românticos. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso, que amam sem vergonha e sem juízo. Sei lá, que mais que ele falava nessa música, assim, que passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie de extinção. E aí a gente pode trocar o romântico pelo professor. Então é isso, seria maravilhoso poder transformar essa provocação, né, do livro em material criativo pedagógico. Professor é uma espécie em extinção. Obrigado, professora, por fazer essa releitura desse clássico da nossa música, da música brasileira. Professora, quero parabenizar a senhora e aos colegas também que participaram dessa pesquisa e que resultou nesse livro maravilhoso.
Nós sabemos que é um livro precursor e arrojado dentro do campo da pesquisa, então tenho certeza que esse livro renderá muitos bons frutos. E nosso papo vai ficando por aqui, professora. Quero agradecer muitíssimo a participação da senhora e deixamos o microfone aberto para a senhora trazer as considerações finais. Bem, eu é que agradeço essa iniciativa linda de vocês, que para nós é um carinho enorme. Isso nos mostra que não trabalhamos em vão, grata mesmo. E agora sim, eu falo em nome do grupo de pesquisa Performatividades e Pedagogias. Mas eu queria contar uma última história. Quando entramos em um edital da universidade para solicitar verba para publicação desse nosso resultado de pesquisa, né, do grupo, a gente foi desclassificado com a alegação de que a nossa publicação não era científica. E aí eu conto isso porque a gente bate o pé sobre essa questão. Nossas cartas são ensaios científicos, sim. Então isso nos mostrou e nos mostra, e eu fico aqui com uma fala militante para finalizar, que estamos num momento de transformação epistêmica radical. E como também pressente o nosso colega da filosofia, o Vladimir Safatli, nós precisamos de novas escritas para os novos pensamentos. Felizmente, a gente encontrou a Rita Bredariori, que compreendeu o trabalho e lutou por uma verba para que nós pudéssemos finalizar o nosso trabalho. Então, nós, pesquisadores e fazedores de arte e de arte-educação, ainda temos muito, mas muito o que lutar para descolonizar a universidade. Não só nessa luta de confronto, mas também de criar novas propostas decoloniais, né? Então, a minha sugestão final é que unamo-nos para que a luta seja festiva e forte. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, agradecemos pelas palavras, pelas ideias, pelos pensamentos, pelos ensinamentos. Com certeza aprendemos muito mais sobre arte, educação, sobre escrita, sobre o pensamento, sobre pesquisa científica. Então tenho certeza que esse bate-papo, essa conversa enriquecerá muitos nossos ouvintes, nossos colegas, professores que nos ouvem com tanto carinho. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um forte abraço à senhora. E fica aí o nosso agradecimento pela participação, pela incrível participação da senhora no nosso podcast. Pessoal, e o nosso quarto episódio vai ficando por aqui. Foi um episódio marcado e encharcado por afetividade, por emoção e aprendizados. Eu agradeço a todos vocês, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!